Muito boa noite para vocês. Muito obrigado por todo mundo que está aqui, que disponibilizou esse tempo para estar vindo aqui conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre a sua folha de pagamento, né? Primeiro eu queria me apresentar para vocês, né? Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui não me conhecem, né? Não me conhece pessoalmente. Eu me chamo Jéssica Camila, eu sou contadora, sou pós-graduada em Direito Trabalhista e Previdenciário e estou aí na minha transição de carreira para a perícia trabalhista. Então, como perita, eu já atuei em alguns casos, né? Já prestei consultorias para algumas pessoas também. Se vocês quiserem ver alguma dessas consultorias prestadas, vocês podem estar acessando lá no meu Instagram, na área de depoimentos, que vocês verão alguns desses depoimentos de algumas pessoas que já, né, adquiriram aí os meus serviços. Cronograma certinho, como que será nossas aulas. Hoje nós vamos falar especificamente da legislação trabalhista antes de nós entrarmos nos cálculos, que eu sei que vocês querem cálculos, né? Querem essa parte mais de cálculo ali mesmo, calcular INSS, imposto de renda, mas antes disso nós temos que conhecer um pouquinho da legislação. Então hoje nós vamos falar, o primeiro dia, o dia 8/2, nós vamos falar sobre a noção básica da legislação trabalhista, porque nós precisamos dessa base para nós argumentarmos. A gente só consegue argumentar com o empregador ou com o empregado, se você é empresa e está aqui, se nós conhecermos a legislação, né? Se a gente conhece, nós temos condições de argumentar, de cobrar, de falar o que precisa ser falado. Quando a gente não conhece, a gente tem que aceitar tudo, né? E isso é ruim. Então, no dia 10, nós falaremos sobre os contratos de trabalho, os acordos e a jornada de trabalho. Jornada de trabalho também é muito importante que vocês participem, né? Quando nós formos falar. Temos no dia 15 sobre o salário hora. A regra das faltas. A regra das faltas também é uma situação que é muito comum das pessoas errarem, então nós falaremos das regras das faltas. Não entrarei na parte de cálculo das faltas, né? Mas eu vou falar sobre a regra dela, porque as faltas também têm uma regra. Então é importante vocês saberem para olhar o seu contra-cheque ali, saber se está sendo lesado ou se não está sendo lesado, beleza? Nós vamos falar sobre o Vale Transporte também, nós vamos entender tudo sobre o Vale Transporte. Deixa eu mudar aqui. No dia 17, nós vamos aprender a calcular o INSS, vamos aprender a calcular o FGTS, entender a regra do FGTS, qual que é a história do FGTS. E no dia 22, que é o nosso encerramento, nós vamos aprender a calcular o imposto de renda, entender a base de cálculo do seu recibo de pagamento e responder as perguntas recebidas nas inscrições. Eu recebi bastante perguntas nas inscrições, então eu deixei para o último dia para nós não atropelarmos os assuntos. Como tem bastante perguntas variadas, então nós vamos colocar todas num único dia, que vai ficar mais claro. Aí eu respondo, vocês vão interagindo comigo aí, que vai ficar bacana aí pra gente poder responder, tá? E é importante também, no dia que nós formos falar sobre o INSS, sobre o imposto de renda, se você tiver o seu recibo em mãos e já ir calculando também, para você vai ficar mais fácil, né? Para você visualizar realmente se tá certo ou se está errado, tá bom? Então, nossa primeira aula é sobre noção básica da legislação trabalhista. Então, gente, o que acontece? O que eu preciso explicar para vocês grudarem na cabeça e nunca mais esquecer, tá? Gruda na cabeça isso daqui que eu vou passar para vocês. Hoje, a legislação trabalhista, nós temos algumas legislações. Temos a Constituição, temos a CLT, temos as convenções coletivas. Mas vocês precisam saber o seguinte: a primeira, a top, a que manda em todas, vamos colocar assim, a que manda em todas as outras legislações é a Constituição Federal, certo? Então, se alguém falar para vocês assim, vamos colocar uma situação aqui, você não tem direito às férias, ou então falar assim, você tem direito a 15 dias de férias somente, né? Você, mesmo que você não tenha faltado, não sei o que, você só tem direito a 15 dias de férias. Se na Constituição Federal, que é a primeirona, ela que manda nas demais todas, tá? Pensa dessa forma. Se lá na Constituição Federal fala que você tem direito às férias, que é 30 dias de férias, não tem nada abaixo dela que vai falar o contrário, sabe?
Então, vocês têm que pensar o seguinte, se está na Constituição Federal, o que vier abaixo só pode melhorar o que a Constituição prevê. Se piorar, já está errado. Então, o que fala na Constituição Federal? É a norma jurídica máxima, lei maior que unifica uma quantidade enorme de direito para os trabalhadores, fruto de reivindicações. Eu trouxe alguns pontos da Constituição, não trouxe todos, né, porque é muito grande, mas eu trouxe alguns pontos que eu julgo importantes para vocês conhecerem como funcionários e como empresa e tudo mais. Então, aqui, ó, o artigo 5º da Constituição Federal fala o seguinte, que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, todos, gravem bem isso, todos nós somos iguais perante a lei, não tem distinção. Olha só o que fala o inciso 1º aqui. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ou seja, não tem diferença alguma com o meu direito, com o direito de outra pessoa, só por causa do sexo. Não tem diferença. Nós somos iguais perante a Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Olha o que fala a Constituição Federal. A Constituição Federal fala o seguinte, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Gente, ninguém é obrigado, se um empregador falar com você assim, olha, para você ficar aqui na minha empresa, você vai ter que pular em frente daquele carro ali, senão você não vai ficar na minha empresa. Onde está escrito isso? Onde que está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum. Se não está na legislação, eu não sou obrigada a fazer absolutamente nada, tá? Então, vocês precisam de conhecer um pouco da legislação, até mesmo para poder questionar os seus direitos, para saber o que vocês podem ou não podem fazer, ou deixar de fazer, tá? Então, ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado a fazer nada, se não em virtude de lei. Se está na lei, aí vocês vão ter que fazer, aí não tem jeito não. Então, o artigo 7º, ele fala sobre os direitos dos trabalhadores. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Então, são direitos de nós trabalhadores, né? E para que esses direitos? Por que esses direitos? Para nossa melhoria e condição social. Que fala o inciso 1º, lá do artigo 7º da Constituição Federal. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos da lei complementar que prevê indenização compensatória, dentre outros direitos. O que quer dizer esse inciso 1º, né? Não entendi. O que está querendo dizer? Aqui, gente, ele fala simplesmente o seguinte, o empregador ele não pode simplesmente dormir, acordar e falar, eu não vou com a cara da Jéssica, não quero essa menina aqui mais. Não existe esse tipo de despedida. Vou despedir a Jéssica porque eu não gosto dela. Não tem isso, não existe isso. Essa despedida arbitrária, nós estamos protegidos. Então, o empregador nenhum pode dormir e acordar com o ranço da sua cara e te mandar embora. Se ele não te falar o motivo plausível porque está te mandando embora, não vai poder te mandar embora. E se ele te mandar embora, você ainda pode entrar na justiça e recorrer contra essa decisão dele, né, por essa despedida ter sido injustificada. O que mais nós temos de direito aqui no artigo 7º? O artigo 7º prevê o seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Então, olha só que interessante, o seguro-desemprego está previsto na Constituição Federal, hein, gente? Então, tem essa previsão, então não tem o que discutir. O que vocês têm que tomar cuidado com o seguro-desemprego é porque ele tem regras, né? Então, vamos supor assim, se você está entrando ali com o seu seguro-desemprego, é a primeira vez que você entra, você tem que cumprir uma regra para poder conseguir ter as parcelas do seguro-desemprego. E essa regra, às vezes deixa um pouco confuso o pessoal, mas, por exemplo, assim, para a primeira entrada, para a primeira solicitação do seguro-desemprego, você tem que ter trabalhado 18 meses e dentro dos 18 meses você tem que ter 12 contribuições. Você vai ter direito ao seu seguro-desemprego se você for mandado embora, tá? Se você não for mandado embora, aí não tem jeito, né, meu amigo? Não vai receber seguro-desemprego. Você vai receber seguro-desemprego se for involuntário. Você não quer ser mandado embora e foi. Então, aí você vai ter direito ao seu
seguro-desemprego. Combinado? O fundo de garantia. O fundo de garantia, ele é previsto em Constituição Federal, meu povo. Ele é previsto na Constituição. Então, as empresas aí que deixam de pagar fundo de garantia para os funcionários, elas estão descumprindo uma legislação que está na Constituição. E eu não sei se vocês sabem, mas quem descumpre esse principalmente, porque é o fundo de garantia, esse principalmente é o maior motivo de justa causa. E você, como funcionário, você pode dar justa causa no seu empregador. Isso é possível. Uma dessas possibilidades é por causa do depósito do fundo de garantia, né? Então, se a empresa aí deixa de fazer o pagamento, o depósito, deixa acumular, isso é um motivo de justa causa na empresa. Aí você pode me perguntar, Jéssica, mas por que eu estou sendo lesada se quando eu sair da empresa ele vai ter que fazer o depósito, né? Pois é, mas vamos supor aí que você tenha 10 anos de empresa, 10 anos. Se ele não conseguiu fazer o depósito de 8% todo mês certinho, você acha mesmo que no seu último dia de trabalho ele vai juntar tudo que foi contribuição que ele não fez e vai fazer de uma vez? Não acontece dessa forma, gente, não acontece. O empregador, quando ele deixa de pagar o fundo de garantia principalmente, ele faz isso pensando, né, depois. E o depois, quando chega lá, a dívida é muito grande. E acontece que nem sempre eles conseguem fazer o depósito completo no dia da demissão. Aí, beleza, não fez o depósito no dia da demissão. E aí, Jéssica? Aí você vai ter que esperar. Você vai ter que assinar a justiça, você vai ter trabalho, você vai ter que esperar. Vamos lá. Então, o fundo de garantia é um motivo sim, de você dar justa causa na empresa, tá bom? Então, tem essa possibilidade. Depois, outro dia, nós falamos um pouco mais sobre as rescisões, porque as rescisões também tem muito detalhe que seria legal a gente abordar, tá? Tem muita coisa em rescisão que vocês precisam ficar atentos para não cair, né? Ou para saber como agir, tanto empresa como empregado, todo mundo precisa saber. Então, o fundo de garantia é previsto na Constituição Federal. O que mais nós temos de direito aí? Nós temos direito ao salário mínimo. Muito bom, né? O salário mínimo nacional, fixado em lei. Para que o salário mínimo serve, né, gente? Pela Constituição Federal. Essa parte aqui eu já não acho muito certa, não, mas é a minha opinião, né? Porque aqui fala na Constituição que o salário mínimo é capaz de atender às minhas necessidades vitais básicas e as de sua família. Então, pensa aí, né? Um pai de família aí que recebe R$ 1.100, que é o salário mínimo vigente hoje. E esse salário mínimo é para custear moradia, alimentação, educação, saúde, lazer. Eu acho uma safadeza colocar isso em lazer, gente, pelo amor de Deus. Vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajuste periódico que lhe preserve o poder aquisitivo. Sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Essa parte da Constituição Federal prevê que o salário mínimo garante tudo isso aí. Eu discordo, né? Eu não acho que seja bem assim, né? As pessoas, elas, principalmente pais de família aí, urram com o salário mínimo, né, gente? Vamos combinar que um salário mínimo é bem puxado de se viver hoje, até porque quando tem o aumento, né, do salário mínimo nacional, não é na mesma proporção do que as demais despesas aumentam, né? Infelizmente, nós temos essa discrepância aí, mas o salário mínimo está previsto na Constituição Federal e a previsão dele é que ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Isso já é um bom sinal, né? Porque receber menos que um salário mínimo para atender tudo aquilo ali ainda, aí é pedir para morrer, né, gente? Pelo amor de Jesus. O que mais fala aqui na nossa Constituição? Que é proibido na Constituição a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Isso tudo aqui é muito importante você saber, muito importante mesmo. Nenhuma empresa, nada pode reduzir salário,
Agora vamos abrir um parêntese aqui. Teve a redução do contrato, né? Teve essa história da pandemia aí que teve a redução de contrato das pessoas. Ok, essa medida que foi adotada aí pelo governo foi justamente para não aumentar a questão do desemprego. Porque imagina só, a empresa não estava, vamos colocar uma empresa um comércio que teve que fechar. Eles não puderam abrir, não tinha como vender, não tinha como pagar funcionário. Qual que era a saída? Demissão. Fazer uma demissão, ia ser uma demissão em massa de muitas pessoas, muitos trabalhadores. E aí eles vieram, né, com essa proposta da redução de salário e a suspensão do contrato para dar esse gás para as empresas, certo? Só que a Constituição Federal fala que é proibido a irredutibilidade do salário, não é mesmo? Só que neste caso, gente, nós temos que pensar no que seria pior. A redução do salário, mesmo sendo inconstitucional, ou a demissão. Foi uma forma, né, de tentar aliviar, para não dar aquele boom no mercado aí de gente desempregada aos montes que teria, para poder tentar manter o emprego da galera. Manteve o emprego da galera e ainda deu estabilidade. Então, essa estabilidade também, se caso o funcionário volte a trabalhar e é mandado embora, ele tem estabilidade pelo mesmo período que ele ficou reduzido ou suspenso. Então, deu uma segurada legal aí no emprego do pessoal. Só que o que ainda assim continua valendo é a irredutibilidade do salário. Então, isso é proibido, né, pela Constituição. Você recebe R$2.000, a empresa tá mal das pernas lá, fala com você assim: Jéssica, eu não consigo te pagar R$2.000 mais, eu vou ter que diminuir seu salário, sei lá, para R$1.500 agora. Não consigo te pagar. Isso não está certo. E assim, principalmente se ela reduzir o seu salário e não reduzir a sua jornada de trabalho. Você continua trabalhando ali as 220 horas normais e ela reduz o seu salário para R$1.500. Isso não pode, não existe redução de salário. Ou aumenta, não tem redução não tem essa. Aí ali tá falando o seguinte: salvo o disposto em convenção coletiva ou acordo coletivo. O que eu falei para vocês é que o que vier abaixo da Constituição Federal só pode melhorar, nada pode piorar. Então, nenhuma convenção pode falar assim: eu autorizo redução do salário sem redução de mais nada. Só reduz o salário e deixa essa pessoa trabalhando aí no mesmo horário dela. Isso está fora da Constituição. O que vem abaixo só melhora. Se piorar, tá errado, tá? Então, tem convenção coletiva. O importante dos sindicatos é nessa parte, sabe, gente? Os sindicatos, a gente acha assim: nossa, mas sindicato é ruim, sindicato é só para eu poder pagar ali tirar um dia do meu salário, né? Eu já tive esse pensamento também. Só que não, gente, o sindicato ele é muito importante na relação trabalhista entre empregado e empresa. Porque vamos supor o seguinte, assim: você tem uma situação que você precisa falar com o empregador ali. Tem uma situação, vamos supor que ele deixou de pagar para você o vale alimentação. Vale alimentação, cabe lembrar que vale alimentação ele não é previsto na nenhuma legislação trabalhista. Ele é previsto em convenção coletiva. Se sua convenção coletiva estipula vale alimentação, você tem que receber. Se sua convenção coletiva não estipula e o empregador quer pagar, é por livre e espontânea vontade dele. Ele não é obrigado, tá? Porque o que a gente viu aqui, ó, nesse item acima aqui, ó, nesse item anterior aqui, é que o salário que você recebe já está ali o seu alimento, né? Sua alimentação já é custeada pelo seu salário. Então, por isso que é importante a convenção coletiva. E a convenção coletiva ela vai te dar benefícios que na legislação não está muito claro ou não tem, no caso, alimentação, tá? Então, se a convenção vem falando assim: eu permito a redução de salário da Jéssica, porque tem convenção que vai permitir, sim, a redução de salário, só que elas vão vir com alguns benefícios. Vamos supor, a redução tem que ser proporcional ao salário. Então, se você trabalha 220 e ganha R$2.000, você pode reduzir o salário dela para R$1.000, mas ela vai ter que trabalhar meio período e só durante 3 meses, entendem? Eles fazem um jeito para poder fazer esse paralelo entre empresa
e empregado para não prejudicar o empregado. Pode ser que você se sinta lesado ali naquele certo momento, mas você pode ter certeza que os sindicatos, o papel deles é defender o seu direito, não é defender o direito da empresa. Para isso tem o sindicato patronal que defende o direito das empresas, né? Mas o sindicato dos empregados está ali para defender os seus direitos. Então vamos gravar o seguinte: se a empresa reduziu o seu salário e reduziu a sua escala e está escrito lá na convenção coletiva, provavelmente tem uma regra, tá? Tem uma regra e tem um limite. Não vai ser para a vida toda, não vai ser para sempre, tá? Tem situações em que o próprio empregado quer a redução de salário. Não me coloquei bem, né? Quer a redução de horário. E aí sim, se ele procurou a empresa para fazer essa redução de salário, redução de horário, desculpa, porque para ele é mais interessante, porque, sei lá, ganhou um filho, precisa ficar mais tempo com a criança e quer essa redução de jornada, se o sindicato aprovar, poderá sim fazer essa redução aí de jornada. Mas lembrando que o sindicato tem que estar a par, tá? Nós temos previsão também na Constituição Federal a garantia do salário nunca inferior ao mínimo para os que recebem remuneração variável. Então, gente, quem aí recebe por comissão, trabalha no comércio principalmente, que recebe variável, né? Não tem salário fixo. Você recebe o que você vendeu no mês. Se você vendeu bem, você vai receber bem. Se você não vendeu muito bem, você não vai receber tão bem assim. Essas pessoas é assegurado aqui pela Constituição Federal que elas não podem receber menos que o salário mínimo. Então, o que isso quer dizer? Vamos supor que teve um mês que você não vendeu muito bem, você não estava muito bem, você não conseguiu bater sua meta ali e você conseguiu vender ali, sei lá, no seu mês inteiro, você fez R$500. Vamos colocar assim, R$500. A empresa vai te pagar somente R$500? Não vai te pagar somente R$500. Está na Constituição Federal que você tem garantia a um salário. Você não pode receber valor menor do que um salário mínimo. Se você não atingiu sua meta, é obrigação da empresa complementar com o que você tem de direito, com o que você tem de direito pela Constituição, né? No caso, você não cumpriu a meta, mas não é por isso que você não vai receber um salário. Você tem que receber pelo menos o salário mínimo. E aí entra novamente o sindicato. As pessoas que trabalham por variável, que recebem por comissão, as convenções coletivas, elas estipulam um valor diferenciado de salário, diferente do mínimo nacional. A maioria das vezes é maior do que o mínimo nacional. Então vamos supor que se o mínimo nacional hoje é 1.100, quem trabalha no comércio de Belo Horizonte pode estar ali na faixa de 1.200, 1.115, alguma coisa assim. Eu não me recordo de cabeça quanto que seria o mínimo garantido. Então, além de você ter direito ao mínimo, você tem o mínimo garantido pela sua classe, não só o mínimo garantido do mínimo nacional. Se você receber também menos que a sua classe estipula, tá errado também, tá? Então, existe o mínimo nacional, que é para todo mundo, ninguém recebe menos do que 1.100, mas tem o mínimo por classe, que vai estar definido em convenção coletiva, e aí a cada convenção vai ter o seu mínimo, tá? Então, muito importante, toda vez que quem é comissionista está aqui, se você recebe menos que um salário mínimo, tá errado, tá? No mês que você não atingiu sua meta, você precisa receber pelo menos um salário mínimo, tá bom? Vamos deixar registrado isso daí. O que fala, vamos continuar aqui na Constituição. A duração do horário de trabalho normal não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horário e a redução da jornada mediante acordos coletivos de trabalho. Gente, isso aqui é muito importante também. Olha só, eu recebi uma dúvida, a seguinte dúvida no meu Instagram recentemente. A pessoa, ela tinha um horário de trabalho de 6 horas. Ela tinha horário de trabalho de 6 horas todos os dias, de segunda a sexta ou segunda a sábado, se não me engano, 6 horas por dia. E quase todos os dias da semana ela fazia 2 horas de hora extra.
2 horas de hora extra. Aí ela veio pra mim e falou o seguinte: Jéssica, meu empregador não quer me pagar minhas horas extras porque ele falou que eu não atingi, eu não ultrapassei a 8ª hora. Ele usou desse argumento que está na Constituição Federal para falar que ela não tinha direito à hora extra. Gente, a minha vontade era de entrar naquele celular e dar na cara daquele empregador. Sinceramente, meu coração chega a palpitar. Vamos lá, vamos entender uma coisa. Vamos pensar comigo aqui. A Constituição fala que as horas trabalhadas não podem ser superior a 8 horas e nem pode ultrapassar a 44ª hora durante a semana. Beleza? Show de bola. Até aí tudo bem. Tá escrito aqui, eu estou vendo que tá escrito isso daqui. Mas, porém, se no seu contrato de trabalho tá escrito, você assinou o seu contrato ali junto com o seu empregador, tá escrito que você trabalha 6 horas por dia, o que extrapolar, gente, de 6 horas, o que extrapolar é hora extra. Não importa se você não trabalhou 8, se você trabalhou 8 horas, seu contrato é 6 horas. Se você ultrapassou o que está no seu contrato, você terá sim direito às horas extras, tá? Então, não caiam nessa, por favor. É previsto também na Constituição Federal o nosso repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. O que eu queria falar para vocês com relação a esse repouso? Tá escrito aqui que é preferencialmente aos domingos. Não está escrito que é obrigatoriamente aos domingos. Abre um parêntese aí agora. A Constituição fala isso. Mas a CLT, lá no artigo 386 da CLT, fala o seguinte: fala que para as mulheres é previsto que dentro para proteção, né, das mulheres, eu vou ler aqui, tá, gente? Eu vou colar. Pera aí. Prevê que a empresa tem uma escala de trabalho aos domingos, as mulheres devem folgar obrigatoriamente 2 domingos por mês, tá? Então, foi o que eu falei para vocês. Constituição Federal fala que o repouso é preferencialmente aos domingos. Perfeito. Preferencialmente. CLT veio e melhorou. Tá vendo que ela não piorou? Ela melhorou. Então, nós vamos falar mais sobre repouso semanal mais para frente, tranquilo. Remuneração do serviço extraordinário superior ao mínimo, em 50% à hora normal. Foi o que eu falei para vocês, né? Se na sua jornada você faz 6 horas e você fez 2 horas, você tem 2 horas extras. E pela Constituição você tem um mínimo de 50% a mais dessa hora normal que você exercia. Aí, tem convenção coletiva? Tem convenção coletiva. O que faz a convenção coletiva? Melhora esse percentual. Em vez de ser 50%, ele coloca ali 100%. Já vi convenção coletiva estipular até 150%. Então, de novo, é importante vocês lerem a convenção coletiva de vocês, tá? Que tem umas coisas bem legal lá que pode dar um up aí, né? E aí nós entramos agora no nosso segundo ponto, que é a CLT. Lembra de novo? Constituição Federal é a top, é a que manda em todo mundo. E abaixo dela vem a CLT, que consolida as leis de trabalho. A CLT, ela é do trabalho, né? Então, ela vai ter vários artigos, várias situações que são pertinentes à relação de trabalho, tá? Eu coloquei aqui só alguns pontos, não coloquei muitos pontos para a gente não ficar cansativo. Você segura aí, já está quase acabando. Por favor, não vão embora. Então, o que fala o artigo 134 da CLT? Eu trouxe das férias, tá? Vou estar sempre trazendo artigos relacionados ao trabalho, ao nosso tema da nossa discussão desses 5 dias, tá? Durante os dias nós vamos discutir mais e eu vou sempre recordar vocês com relação a esses artigos. Então, o artigo 134 fala com relação às férias. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequente à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Por que eu coloquei esse artigo? Porque eu também recebi dúvidas a respeito disso. E adivinha, o empregado estava puto da vida porque o empregador não queria dar férias para ele. Aí eu perguntei pro ser humaninho, quanto tempo de empresa você tem? Ele tem 6 meses. Eu falei assim, mas que diacho?
Você não tem direito, moço. Você não tem direito a férias ainda não. Por quê, gente? Porque as pessoas acham também que as empresas são obrigadas a fazer tudo. E não são, não são. Não são obrigadas a fazer tudo. Se não tá, do mesmo jeito que você não é obrigado a fazer nada por força, a não ser por força de lei, as empresas também não são. Não tá na legislação. Ela tem que seguir, tá na legislação. O empregador, ele é obrigado a te dar férias 12 meses, até 12 meses depois do que você adquiriu. Então, você entrou na empresa hoje. Para você ter direito às férias, você tem que trabalhar um ano. Normal, um ano. E aí, depois daquele ano findado, é que você começa a ter direito às efetivamente suas férias. E outro ponto, não é da sua vontade que dia que você vai sair de férias. Quem define quando você vai sair de férias é o empregador. Então, o empregador é que sabe se, por exemplo, aquele mês de dezembro que você quer tirar férias, você quer ir para praia, você quer divertir, mas é o empregador que sabe se aquele mês é o que mais vende. Imagina só um empregador uma loja pequenininha, né, que acabou de abrir, só tem você de funcionário e você quer tirar férias em dezembro. Em dezembro é o mês que ele mais fatura, coitado. Aí, ele, para te dar as férias, ele precisa ali ficar na empresa, alguma situação desse tipo. Então, quem define realmente quando que vai te dar férias é o empregador, tá? Se ele quiser ser parceiro ali e falar com você assim, olha, Jéssica, eu te deixo tirar férias em dezembro, você pode escolher quando você quiser tirar férias, é por livre e espontânea vontade dele, porque pela legislação é ele que escolhe, tá? Não é você. Você não tem que concordar ou discordar, você tem que aceitar. Nesse caso aqui, tá previsto em lei, então você é obrigado. Lembra? Artigo 5º da Constituição, você é obrigado se estiver previsto em lei. Nesse caso, você é. E o que fala o parágrafo 1º? Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Isso aqui está falando, gente, que se vocês quiserem fracionar as férias de vocês, aí sim é da sua vontade. Se o empregador falar com você assim, Jéssica, eu preciso que você divida suas férias em 3 vezes, tira 3 vezes, né? 3 períodos de suas férias. Se você não quiser, não é da sua obrigação, tá? Então, não. Então, não sou obrigada, não é mesmo? A gente já aprendeu que nós não somos obrigados a fazer nada se não tiver previsto na legislação. Então, se você não quiser dividir, você não é obrigado a dividir. Você só divide se estiver de acordo com a divisão, tá? Então, recordando, para tirar férias, depende do empregador deixar. Ele que fala, você vai tirar férias, você não vai tirar férias. Agora, para tirar as férias fracionadas, é da sua conta. Então, você define se você quer fracionar ou não quer fracionar. O empregador pode sugerir, mas você que define, beleza? Outro ponto também importante, é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Eu também recebi essa perguntinha, também recebi essa situação. Vocês sempre vão olhar o seguinte, antes de falar assim, Jéssica, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado, eu posso fazer, eu não posso fazer, não sei te falar se eu não sei a sua escala. A minha escala de trabalho, meu descanso semanal remunerado é aos domingos. Sábado eu trabalho? Não trabalho, mas o meu sábado é compensado. O que é sábado compensado? Eu trabalho um pouquinho nos outros dias da semana, para o sábado eu não trabalhar. Então, meu sábado não é DSR, é como se eu tivesse trabalhado no sábado, mas um pouquinho durante cada dia da semana. O meu DSR, de fato, é o domingo, que é o meu descanso meu descanso remunerado. E o que é o descanso remunerado? É um dia que a empresa te paga para você ficar à toa, coçando, de boa. É o dia de descanso semanal remunerado. Todo mundo tem um descanso semanal remunerado. Se você falar que você não tem, é mentira. Você não sabe, mas você tem, tá? Então, se você for tirar férias, o empregador tem que observar o seu descanso. O meu descanso é no domingo. Eu posso tirar férias numa sexta-feira? Não posso. Por que eu não posso? Porque ele estaria agindo de má fé, né, gente? Pensa comigo. Se eu saio de férias numa sexta-feira, eu já perco 2 dias de cara, o sábado e o domingo. Sábado eu já não trabalharia, mas o domingo eu estaria no meu descanso. Então, 2 dias que antecedem aí um DSR, eu não posso tirar férias, tá? Eu só posso tirar férias depois, tá? Então, sempre observar. Vocês só podem sair de férias, não podem sair de férias, é vedado o início das férias 2 dias que antecedem um feriado ou um dia de repouso semanal remunerado. Então, se tem ali também um feriado no meio de semana, por que eles falam feriado? Porque feriado é um dia de DSR, tá? Depois a gente vai falar sobre isso,
quando a gente falar sobre as faltas. E o que fala o artigo 145? O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o abono referido no artigo 143, o artigo 143 fala sobre a venda de 1/3 de férias, do abono pecuniário, tá, gente? Quando vocês querem vender aqueles 10 dias, é o artigo 143 que fala sobre isso. Então, o pagamento dessas remunerações devem ser efetuados até 2 dias antes do início das férias. Então, tem que ser feito antes de você sair de férias. Aí vocês podem me perguntar assim, e se não fizer, Jéssica? E se o empregador não me pagar 2 dias antes de eu sair de férias? Aí eu falo para vocês que existe a possibilidade de vocês recorrerem, né, esse pagamento lá no artigo 137 da CLT, que fala sobre a dobra. Então, se você não recebeu em tempo hábil, o empregador será obrigado a te pagar isso em dobro, mesmo que você está saindo dentro do período certinho, não dobrou, não tem férias vencidas, mas ele feriu um artigo da CLT, que é a previsão de pagamento de férias com 2 dias de antecedência. Todo mundo recorre a isso? Não. Muito difícil as pessoas. Esses artigos da CLT, que são enquanto você ainda está empregado, é muito complicado de você recorrer, né, de você brigar na empresa. Justamente porque você está ali, você fica com medo de ser mandado embora e fica naquela situação. Mas nós temos na legislação, a gente pode falar. Gente, eu passei uns minutinhos, mas o que eu tinha para trazer para vocês a respeito da aula de hoje era isso. Muito obrigada para vocês. E é isso. Até o próximo encontro. Não esqueçam o nosso próximo encontro dia 10, tá bom? Tchauzinho!